A paz do Senhor, muito bem, esse é o seu canal A Bíblia Diz, eu sou Ailton José e você está no canal A Bíblia Diz. Seja muito bem-vindo, muito obrigado a você que está chegando agora. Vamos tratar de um assunto de suma importância, que é o casamento, tá bem? Respondendo a nossa inscrita que comentou aqui, ela diz o seguinte, olha o que ela escreveu aqui, ó. Deixa-me ver aqui, localizando o comentário dela. Pastor, estou desesperada, pois fui traída no meu primeiro e abandonada com filhos. Casei de novo e tenho filhos pequenos. Devo me divorciar novamente? Bem, a pergunta que ela nos pergunta é de suma importância. Primeiro, né, eu quero dizer a ela, deixa eu olhar o nome dela, tá aqui as iniciais SP. As iniciais SP, eu não vou dizer o nome dela porque questão ética, tá bom? Bem, primeiro eu quero dizer, SP, que muito obrigado pela sua pergunta e pelo seu comentário, e o comentário de todos os ouvintes aí que se dispõem a participar com a gente, tá bom? Bem, o casamento, pelo Código Civil Brasileiro, que é onde começa o casamento, nós não podemos esquecer isso, né? Estamos falando de uma instituição divina que começou na Bíblia Sagrada, inclusive eu estou com ela aberta aqui, e o capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, olha, portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Também Provérbios 18 e 22 diz assim, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma mulher, uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor, ou o favor de Deus. Então, pelo Código Civil Brasileiro, que é o Estatuto, no livro 4º, né, o direito de família, vai tratar do assunto só específico sobre casamentos, né, divórcio e todos os problemas do direito de família em geral. Então, o artigo 1513 diz assim, é defeso, palavra que significa proibido, é proibido no sentido linguagem jurídica, não é isso? Sentido jurídico, é defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Significa dizer, na minha interpretação, que é proibido a qualquer pessoa pôr a mão, né, o dedo, a colher, como diz o Matuto, na vida particular, nas decisões particulares dos cônjuges, dos casais ou das famílias. Nem até que seja pessoa de direito público, né, ou privado. Ninguém, nada, pode interferir na comunhão da vida do casal. Então, eu não posso dar a resposta que deseja você, ou que você deseja ouvir, mas eu devo dizer a você a resposta verdadeira, que é, cabe decisão, ou a você decidir, particularmente você e seu esposo, seu cônjuge atual, você e qualquer pessoa que esteja nessa situação, que é muitas pessoas que perguntam a mim, pastor, irmão Ailton, até em perguntas em teses, discutindo o assunto, né, conversando, supomos que uma pessoa foi casada, divorciou, ou foi traída, ou traído, o marido ou mulher, né, e aí casou de novo, não conhecia o evangelho, mas agora veio para a igreja e chegou na igreja. O que você vai dizer ou o que o pastor vai fazer? O casamento dessa pessoa foi antes dele aceitar o evangelho, foi antes dele aceitar a fé e agora está na igreja. E estando na igreja, conheceu que aquele segundo casamento, como já disse aí em outros vídeos, né, o que a Bíblia diz é adultério. Está na Bíblia, Mateus 5,32, Mateus 19,9 a 12, Lucas 16, versículos 17 e 18.
Romanos capítulo 7, versículos 1 a 3. Então não sou eu quem falo, é a Bíblia. Lembrando que a justiça, o Código Civil, permite, dá o direito. Né? Estou aqui com a Constituição Federal, né? Que é onde começa toda base legislativa. A legislação começa na Constituição e é importante falar. Né? Também estou aqui com o Código Civil comentado de Teotônio Negrão, não é isso? Teotônio Negrão e José Roberto F. de Gouveia, é isso? E mais ainda outros autores, Luiz Guilherme e também João Francisco Naves. Muito bem. É importantíssimo saber que o casamento, atenção, porque isso é importante, o casamento é uma instituição criada para o homem, para o ser humano. Não é uma instituição criada para o crente. Atenção, o casamento veio muito antes da fé evangélica, da fé católica, de qualquer tipo de fé. Antes da crença, o casamento foi instituído por Deus no Éden, no jardim do Éden, para o homem. Todo homem, tá aqui, ó, o princípio do casamento, a natureza do casamento. Eu vou aqui discorrer porque já faz 6 minutos de vídeo. Que coisa, um assunto tão importante desse. Bem, vamos correr ao máximo. Bem, a natureza do casamento. O princípio do casamento está lá em Gênesis. Deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão dois, uma só carne. Né? A proibição de separar-se está em Romanos 1:7. Aliás, Romanos 7, 1 a 3, Lucas 16, como eu já falei, 1 Coríntios 7, 10 e 11, certo? É proibido separar. Então, esse é o princípio do casamento, dado por Deus, só a morte, né? E para garantir isso, eu estou aqui, ó, com essa apostila. O casamento bíblico tá aqui, você pode ver aí, ó. O casamento bíblico, certo? E aqui eu marquei. O casamento bíblico tem seu pilar inicial no Jardim do Éden, quando o Senhor Deus criou o homem e, ao ver que não era bom que ele continuasse só, por este motivo o Senhor Deus lhe criou a mulher. Deus criou o homem e a mulher, e a apresentou ao homem, a Adão. E este lhe chamou carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Gênesis 2, 18 a 25. Esse princípio bíblico está ratificado em Mateus, capítulo 19, 4 a 6, Marcos 10, 6 a 9 e Efésios, capítulo 5, 28 a 31. É o princípio do casamento. O casamento deve ser realizado de acordo com esse princípio da palavra de Deus, porque é isso que está estabelecido. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí vem agora o princípio, olha. Nada neste mundo pode unir duas pessoas em uma só, como faz o casamento. Por isso, o casamento é chamado de monossomático. Mono, palavra grega que significa um, e soma, que significa corpo. E a palavra soma está aqui por metonimia acrescentada, que é somático, corpo. Monossomático, um só corpo. Isso significa dizer que após a celebração do casamento, ambos os cônjuges, marido e mulher, já não serão mais dois, mas uma só carne, ou um só corpo, ou como queira chamar, uma só carne. O casamento também é monogâmico, relação conjugal, sexual, de um com uma, ou de uma com um. Não pode ser, né, de um com várias, ou uma com vários, não. Porque no casamento, esse do qual estamos referindo, só pode haver relação sexual entre cônjuges, marido e mulher, mulher e marido. Um homem casado não tem direito ou liberdade de praticar sexo com outra pessoa que não seja a sua mulher. Esse é o padrão divino. Assim bem como uma mulher casada não pode se deitar com outro homem que não seja o seu esposo. Esse é o padrão divino.
Isso é monogamia. Monogamia. Uma só relação. Relação de um com uma, tá bom? Então o casamento é monogâmico e monossomático. E agora também o casamento é, no terceiro pilar, indissolúvel, que não pode ser interrompido ou se acabar se não for com a morte de um dos cônjuges. De acordo com a vontade de Deus, os cônjuges só se afastam um do outro por causa da morte ou de morte. Em qualquer situação da vida, não era para haver separação. Isso é cláusula pétrea, ok? Que não pode ser mudada. Desse modo, nós entendemos pela Escritura Sagrada que o casamento é monossomático, melhor dizendo, monogâmico, um com uma, monossomático, um só corpo, e indissolúvel. Esse é o princípio básico do casamento que Deus estabeleceu, né, instituiu para a família. Quebrou esse princípio, dá errado. Dá errado. Bem, eu quero dizer que eu estou aqui falando a todos de um modo geral, mesmo que esteja em situação de segundo, terceiro casamentos, não quero aqui interferir na vida de vocês. Apenas estou respondendo que uma pessoa que teve esse primeiro casamento, sendo culpado ou não, e passou por segundo, é lamentável, mas eu não posso interferir, né? Dá a minha opinião, faça isso ou aquilo, porque cabe a cada um de você, dos que assim se encontram, certo? Mas eu estou falando aqui da natureza do casamento. O casamento é fundado nesses três pilares, né? E quando se quebra, é inevitável que venha prejuízos. Os prejuízos sempre virão. Por quê? Porque foi quebrado o princípio da palavra de Deus, tá bem? Então, o casamento também, né, é uma instituição, é isso, que tem responsabilidade, deveres. E as pessoas estão desprezando isso. Veja o artigo 1566 do CC, fala dos deveres do casamento. Nós estamos numa sociedade que a mídia, os programas televisivos, os movimentos políticos ou geopolíticos, sociais, educacionais, têm mudado o conceito escriturístico da palavra de Deus, tem fugido da Bíblia Sagrada. Observe que o Brasil, o mundo, mas principalmente o Brasil, que é o nosso país, ele tem deixado, né, o sistema bíblico, divino, para abraçar teorias, filosofias humanas, ideologias e ideias humanas para dar ao homem o prazer imediato, mesmo que para isso se quebre princípios bíblicos. A lei está aqui, ó, dá o direito de casar, divorciar com a mesma pessoa, com outras. Você casa. Mas à luz da Bíblia Sagrada, né, o princípio é outro, não pode haver separação. Então, se houve separação, há quebras. Agora, Deus é um Deus que tem conserto, tem perdão, tem reconciliação, tem solução. Agora, o pecado para ser perdoado tem que ser abandonado, renunciado, deixado, e aí cada um entende como quiser. Não estou dizendo a você continue, case ou separe, não, isso aí cada um vai viver como bem quiser, e eu não tenho autoridade, né, para entrar na vida particular de ninguém, apenas falo o que a Bíblia diz, o que a lei diz, até porque é proibido eu dizer a qualquer pessoa, deixe seu marido, deixe sua mulher, e estou correndo risco, estaria correndo risco. Bem, essa não é também a minha intenção não, tá, gente? A minha intenção é falar da natureza do casamento e dos deveres. Primeira, das responsabilidades. São deveres, eu estou falando já no novo código, tá? Porque antes de 2002 nós tínhamos o Código de 1916, que era, amparado, que era bem similar às Escrituras. Ele tinha o apoio das Escrituras. Mas agora, no novo Código,
Eu não estou criticando aqui a lei não, tá, gente? Entenda. A lei tem um ponto de vista jurídico e tem o ponto de vista religioso. Como eu sou cristão, graças a Deus, com muita honra por ser cristão e defendo o ponto de vista cristão, religioso cristão, eu fico com a Bíblia e também observo a legislação. Entretanto, quando está a legislação divergem do ponto de vista cristão, aí eu apresento a diferença. É o que eu estou fazendo aqui. O Código de 1916, o Código Civil, ele estava mais próximo da Escritura. Mas agora, quando o direito patriarcal saiu do poder da mão do marido, ou das mãos do marido, quando o marido, pela lei brasileira, deixou de ser o cabeça da mulher, ou a cabeça da mulher, e a mulher passou a ser igualitária ao homem dentro de casa, e a ambos combinar junto, ou dirigir junto lá, a mulher passou, não estou fazendo uma crítica à mulher, mas ela passou a ter direção própria. E muitas mulheres têm feito muita besteira. Ó, com todo respeito à mulher, que eu sou filho de uma mulher muito linda, que é a minha mãe, e casado com uma mulher muito amável e linda, que é minha esposa, né, tá ali, repousando no labor do dia. Então, eu tenho muito respeito às mulheres. Agora, quando a mulher ela partiu para ter a sua liberdade constitucional, que é um direito, né, para escolher e governar os lares, ela decidiu também formar família só. E isso complicou. Quer ver, os senhores juristas que estão me entendendo ou me escutando agora? Analise, por gentileza, comigo. Se depois que foi instituída a lei do divórcio em nosso país, se não aumentou de modo assustadoramente o aumento de feminicídio em todo o país. Coisa muito séria isso. Por quê? Porque a mulher, ela deixa e casa de novo. Deixa o outro e vai para o outro. Não deu certo e sai fazendo assim. Porque fugimos. Não quero aqui culpar só a mulher, o homem também. Nós fugimos através de nossos conceitos humanos, fugimos do conceito de Deus e por causa disso vem os prejuízos. Então, se a lei que está aqui fosse cumprida, não precisaria o divórcio, porque os homens não cumprem a lei. E olha, a lei brasileira, principalmente o direito de família, em sua quase totalidade, ela está em consonância com as escrituras. Isso me deixa muito honrado, certo? Muito honrado. Só diverge um pouquinho quando apresenta pontos que temos nosso ponto de vista de discordar, mas assim ainda temos que admitir sua importância, porque se aplica a várias classes de pessoas e de casos, tá bom? Muito bem. Artigo 1566 do CC. São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca. O homem não pode só esperar que a mulher seja fiel, ele também tem que ser. A mulher não pode esperar a fidelidade apenas do homem, do marido, ela também tem que ser. E aqui está o princípio de todo o problema, né? Então aqui está a raiz. Fidelidade recíproca. Quando o homem vem quebrar a lei de Deus e a lei constitucional que está aqui, vem os problemas. O marido deixou a casa, já quebrou a lei. A fidelidade, os laços matrimoniais, os votos matrimoniais, ele quebrou, ele jogou fora. Prejuízo. Segundo, vida em comum, vida em comum no domicílio conjugal, a vida igualitária. Veja, que olhando para o ponto de vista, aqui em casa é assim, eu vou usar a minha casa como exemplo. Eu não faço nada, tá ali a minha esposa, quem quiser depois pode perguntar a ela, tá? Eu vou olhar se o irmão Ailton é assim mesmo, pergunte a ela. Não faço nada sem combinar com a minha esposa. Por quê? Não é nem porque a lei, não é nem porque eu me impus a aconselhar casais, não é isso. Mas porque eu não gostaria que ela fizesse nada sem combinar comigo. Então, Jesus disse, não faça nada
com as outras pessoas que você não gostasse que elas fizessem com você, né? Ou, em outras palavras, tudo que você quiser que uma pessoa faça com você, faça também com ele. Alguém perdeu a carteira com R$ 500. Se fosse eu, gostaria que quem achou me devolvesse. Então, se eu achar uma carteira aí com R$ 500, com certeza eu vou procurar o dono e não sossegar enquanto não encontrar. Porque se fosse eu que perdesse, eu gostaria também que alguém me entregasse. Então, é assim que o cristão deve agir. Então, a mulher não pode fazer nada sem combinar com o marido, e o marido, por ser o cabeça da casa, ou a cabeça, não deve, porque é a cabeça, fazer sem combinar com a mulher. Ainda mais agora que o CC, proíbe, tá? Por lei. Tem que haver combinação, porque ela também tem direitos iguais. Também deveres iguais. Viu, mulheres? Deveres iguais. Então, vida em comum no domicílio conjugal. Terceiro, mútua assistência. A mulher tem que assistir a casa, o lar, os filhos, a roupa do marido, a roupa dos filhos, o quarto, a sala, os móveis, a aparência, a comida. O homem, por sua vez, deve dar a sua parcela de cooperação, comprar os utensílios domésticos para o lar, né? De uso necessário. Isso tudo é parte de união. O casal que vive assim, ele vive bem. Quarto, sustento, guarda e educação dos filhos. Tudo isso são deveres dos cônjuges. Aí tem marido que olha assim e diz: te vira. Te vira que é teu, te vira aí. Para mim pode ser o que for. Pode se transformar no que quiser. É teu filho mesmo, mas é seu também, pai. É responsabilidade sua também. Então, é dever de ambos os cônjuges. Sustento, guarda e educação dos filhos. A mulher não pode chegar e dizer: você é o pai, cuide. Não. Ele é o pai, mas você é a mãe. Então, se as famílias buscassem conhecer a palavra de Deus e a lei... Engraçado, gente. O brasileiro tem muito medo de tribunal. E olha, quase no geral, tá? O brasileiro é meio namorador. Então, namorador como brasileiro mas todo ele quer casar, que é bom. Não parar para pensar que o casamento é de uma responsabilidade tão tamanha, que começa no Tribunal de Justiça, diante de um juiz, perante Deus e perante testemunhas. É muito sério um casamento. E o brasileiro, que leva tudo à brincadeira, excluindo aqueles que levam a sério, né? Ele acha que o casamento não é uma responsabilidade. Quando eu disse aqui que o casamento é uma instituição que independe da religião, é que a responsabilidade de ser fiel no casamento é para todas as pessoas, quer seja crentes, quer não. Então a responsabilidade de segurar um casamento e de ser fiel nele não é só para crente. O cônjuge não crente, ele tem que respeitar a sua esposa, do mesmo modo como a mulher também não crente tem que respeitar seu marido. Eu não sou crente não, mas você era de maior. Eu não era um crente, irmão Ailton. Aí eu casei com minha esposa e agora ela me deixou e eu casei de novo e agora eu vim para a igreja. O que eu faço? Você trocou, ela trocou ou vice-versa. Ambos quebraram a aliança que prometeram diante do juiz, das testemunhas e de Deus. Vão ser responsabilizados, mas lembrando que Deus é um Deus que tem conserto, né? Tem solução. Agora, pode não ser as mais fáceis, os caminhos da solução para diversos problemas que surgem na vida, pode não ser os mais fáceis, né? Aí cada um é quem decide. Então, o parágrafo 5º, respeito e consideração mútuos, que deve haver entre os cônjuges. A mulher às vezes não trai o marido, mas chama ele de cachorro, né? De sem vergonha, de canalha, e de diversos temas e títulos que desconstrói, de besta, né? Você é um besta, não respeita, desmoraliza o marido na frente da família, da mãe, da sogra dele, das cunhadas.
né? O marido também humilha a mulher em público. Isso é quebra de um parágrafo da lei. O artigo 1566 e o parágrafo 5º, né? O inciso 5º. Você está quebrando, você que desrespeita, que desmoraliza, que trata com indecência o seu cônjuge. Então tudo isso converge para a dissolução do casamento. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós, maridos e mulheres, os nossos deveres. Mulher, submete, eu vou ler para encerrar, o vídeo já está com 26 minutos quase. Eu não poderia deixar de ler esse dever bíblico, né, que é fundamental. Olha, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como é que uma mulher deve se submeter ao seu marido, que para a mulher do século XXI, e principalmente as que defendem o movimento feminista, isso é um absurdo, mas está na Bíblia. Como ela deve submeter-se ao marido? Como ao Senhor, ao próprio Senhor. E 23, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. É assim que uma mulher deve amar a seu marido, sujeitando-se em tudo. Desculpe. Versículo 25. Vós, maridos, está no plural, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Como é que o marido deve amar a esposa? Dando a própria vida por ela, se possível, tá bom? O vídeo vai ficar aí com 27 minutos, né? Eu peço a você que compartilhe, dê aquele like, se inscreva caso você não é inscrito. Comente aí, deixa aí nos comentários, peça mais vídeos que a gente vai aqui criando comentários, tá bom? Cada pessoa decide como fazer e eu não tenho o direito, é proibido por lei, né? A interferência de qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão do casal. Então vocês aí decidem, vocês que estejam no primeiro, no segundo, segundo, terceiro casamento, é você que decide. Tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. No nome santo de Jesus, fica na paz.